Pessoal, nós estamos falando a respeito de transferência de riqueza e eu gostaria muito que vocês parassem para ouvir, que é para poder gerar a fé, porque nós não vamos 1 cm a mais do que a nossa fé vai. E a nossa fé só vai até o limite em que nós ouvimos, porque o crer só acontece a partir através do ouvir. E é necessário que nós entendamos também que essa questão de prosperidade não é uma questão de vaidade, não é uma ambição egoísta. Só para você ter uma ideia, todo o dinheiro pertence ao Senhor. Salmo 24, do Senhor, os céus e a terra e tudo que no universo há. Então, veja, olha o investimento que Deus fez enviando Jesus morrendo numa cruz com um propósito bem definido de salvar o homem. E ele cumpriu a parte mais difícil dele, dando a sua vida, pagando nossos pecados, ressuscitando e nos deixando o seu próprio Espírito, o seu poder, a sua honra, a sua glória, para nós continuar a obra que ele começou. Então, veja, mesmo todo o dinheiro sendo do Senhor, esse dinheiro é o mesmo que está sendo usado para sustentar o pecado, o erro, as idolatrias, que a soma disso tudo mata, destrói. Então, nós vamos deixar o dinheiro do Senhor estar operando a favor do inimigo do Senhor para matar, para destruir, sendo que Ele nos deu autoridade e poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e para que, em o nome dEle, nós fazer a obra dEle. Então, veja, eu falei no vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui para você ir entendendo. Existe dois reinos, o reino de Deus e o reino do inimigo de Deus. Existe dois espíritos, o espírito de Deus e o espírito do diabo. O espírito do diabo, você encontra ali em Efésios 2, que ele influencia, ele opera do ar, controlando as pessoas. E o Espírito de Deus, onde está a força de Deus, que é o Espírito pelo qual nós devemos operar. Quando a gente opera no Espírito, a gente está operando em o nome do Senhor Jesus, com a glória que Ele tem, Ele é herdeiro de todas as coisas, segundo Romanos 8, verso 17, Ele é herdeiro de tudo. Então, quando nós estamos operando no Espírito dele, nós também somos herdeiros de tudo. Então, quando Jesus enviou os 70 de dois em dois, que eles chegaram e disseram: é chegado até vós o reino dos céus. Quando eles declararam isso, a partir dessa declaração, o reino de Deus, ou o Espírito do reino de Deus, entrou em operação ali. E quando o Espírito de Deus entra em operação, ele faz exatamente o que agrada a Deus. Vou repetir essa frase que passou um carro aqui. Então veja, quando o Espírito de Deus, ou aonde o Espírito de Deus é ele que está em operação, ele vai fazer exatamente o que a palavra de Deus manda, do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus assegura que haverá uma transferência de riqueza. Isaías 60, as nações virão e trarão suas riquezas. Isaías 60 e o verso 12 diz que a nação que não reconheceu o Senhor como seu Senhor, ela será destruída, ela será paralisada. Então entenda, assim como foi no Egito, quando Moisés declarou que o povo ouviu a palavra de Deus, que fez aliança com Deus, imediatamente o céu começou a trabalhar a favor do povo, por isso as 10 pragas, para abater o Egito, que era inimigo de Deus. E hoje o mundo é tipologia do Egito. Faraó, que era inimigo do povo de Deus, inimigo de Deus. Hoje o diabo, é a tipologia de Faraó, Faraó é a tipologia do diabo. Então o poder de Deus entrou em operação para quê? Para derrubar Faraó, porque Faraó estava ocupando o lugar que saiu da boca de Deus, que era para o povo. O povo estaria por cima, não por baixo, teria para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado. E o povo seria abençoado em tudo. Enquanto isso, era Faraó que estava ocupando o lugar, que era para de Deus, que era para o povo de Deus.
Isso só aconteceu, ou só estava acontecendo, enquanto o Espírito de Deus não era o Espírito de Deus que estava operando lá no Egito. Mas quando foi o Espírito de Deus passou a operar, começou as pragas, que foi para quebrar, desmontar o Egito e fazer com que o dinheiro do Egito viesse para a mão do povo de Deus, que foi exatamente o que aconteceu. Você encontra em Salmo 105, versículo 37, que diz que ele, Deus, fez o povo sair com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um inválido sequer. Então, hoje nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, nós já falamos o suficiente para você se interessar em fazer com que o dinheiro venha para suas mãos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Observe Jesus. Jesus, ele ficou devendo o imposto. E quando chegaram para ele com a notícia, olha o que ele disse: Pedro, põe um anzol na água e tira o dinheiro da boca do peixe. Então Pedro foi lá e fez, assim como saiu da palavra de Jesus, assim aconteceu. Em outra ocasião, ele estava no deserto e faltou pão, faltou comida. Ele multiplicou os pães. No caso de Pedro, ele fez, depois de uma noite inteira pescando, em uma única tarrafada, desde que foi debaixo da promessa, debaixo da palavra de Jesus, Pedro colheu de uma única tarrafada o que ele não colheu na vida inteira. Então, isso prova e mostra Jesus dominando a natureza e a natureza respondendo, porque estava ali o Filho de Deus. Veja, Jesus, ele é o verdadeiro herdeiro de todas as coisas, e a natureza não pode negar para ele, porque ele é o verdadeiro Rei da glória. Veja, em João 17, Jesus disse: assim como, Pai, tu me deste, Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Nós somos os verdadeiros herdeiros quando nós estamos em Cristo, porque Hebreus 1 diz que ele, Jesus, foi o resplendor exato da glória de Deus. E a mesma Bíblia diz, o mesmo Hebreu, capítulo 2, verso 11, que quem santificou, que no caso foi Jesus, e nós que fomos santificados, tornamos-se irmãos e filhos do mesmo Pai, portanto herdeiros das mesmas promessas, como Romanos capítulo 8, verso 17 já diz. Então veja só, Jesus disse: olha, as obras que vocês estão vendo eu fazendo, que é o Pai que faz em mim, vocês devem fazer também. E eu estou fazendo porque eu vi o Pai fazer, agora vocês estão vendo fazer. Escute aqui, você que acha que é uma questão de vaidade, deixa eu lhe falar o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, quando o anticristo assumir o governo, que os cristãos vão acordar tarde, porque a porta da graça já estará fechada. Muitos que ganharam os seus recursos pelas suas próprias habilidades, de uma forma natural, que portanto não terá a menor condição de viver, de sobreviver, sem se sujeitar ao sistema, e o sistema vai bloquear todos que não estão de acordo com eles, que não estão debaixo da marca da besta. E é aí que o cristão vai acordar tarde demais, porque para obter a salvação vai ser à custa da sua própria vida. Portanto, nós estamos nos últimos dias e nós devemos acordar agora. O modelo de Jesus multiplicando os pães no deserto está nos dizendo alguma coisa. Está nos dizendo que a forma do cristão sobreviver não é a forma comum, não é a forma natural. O modelo de Cristo tirar dinheiro da boca do peixe está apontando para a mesma coisa. Assim, quando ele transformou algo em vinho, então o cristão deve viver da fé, porque aí não falta nunca. Por último, eu quero que você entenda o seguinte, para que você não ache que é vaidade. A questão da prosperidade do cristão, além de fazer a obra do Pai, não é vaidade. Veja, a falta do dinheiro, que o inferno está por trás disso, tem sido a causa de homens matar outros por causa para obter o dinheiro, de pessoas se corromper. Quem tem, compra direitos, compra dignidade. Isso só consegue fazer porque o dinheiro está na mão do inimigo de Deus, e quem tem algo desejado por muitos. Mas não seria assim, ou não será assim, quando nós entendemos e estiver debaixo da fonte. Veja, a água é um bem precioso, a gente não consegue ver se água, mas você nunca viu na história que alguém, pelo menos onde tem água, que alguém
tirou a vida de alguém, alguém assaltou alguém para tomar sua água. Por quê? Porque a água tem abundância. Pois assim é no meio dos cristãos, dinheiro tem que fluir, dinheiro tem que ser abundante, porque é tudo nosso, é tudo do Senhor, é para nós. Nosso recurso vem do Senhor. O Senhor, como está escrito em Eclesiastes 2, verso 26, ao homem que não agrada a Deus, ou seja, o homem que agrada a Deus, a esse Deus dá riqueza e sabedoria, enquanto que o que não agrada, sobra para ele trabalho, fadiga e canseira. Para quê? Para ajuntar, amontoar e Deus fazer vir para as mãos daquele que agrada a Deus. Temos promessa de Deus de Gênesis e Apocalipse. Olha, Adão, quando ele estava no paraíso, na comunhão com Deus, não faltava nada para ele. Hoje, quando nós estamos em Cristo, restaurado, não é para faltar. Não é para faltar. Então eu gostaria que você despertasse para esse assunto. E se ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber. E vamos despertar na fé, povo de Deus.